Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. Eu sei que vocês estão aí. Posso sentir vocês agora. Sei que tem medo. Tem medo de nós. Tem medo de mudanças. Eu não conheço o futuro. Não vim aqui dizer como tudo isso vai acabar. Vim aqui dizer como vai começar. Vou desligar este telefone e mostrar a essas pessoas o que vocês não querem que elas vejam. Vou mostrar a elas um mundo sem vocês. Um mundo sem regras e controles, sem fronteiras ou limites. Um mundo onde tudo é possível. Para onde vamos a partir daqui é uma escolha que deixo para vocês. Uau, essa fala do Neo no final de Matrix, né? Arrepia até hoje. E joga a gente direto no nosso tema, essa ideia de aprendizado, assim, instantâneo. Tipo, Neo aprendendo Kung Fu em segundos. A questão é, por que isso ainda parece tão ficção científica, mesmo tanto tempo depois? O que a inteligência artificial de hoje, segundo as fontes que a gente analisou, realmente diz sobre essa possibilidade? A nossa exploração hoje vai fundo nisso, sabe? A gente se baseou em materiais que ligam a IA, o universo de Matrix e até onde vai a imaginação humana. Aquela coisa que o Einstein teria dito, né? Que a imaginação às vezes é mais chave que o próprio conhecimento para a ciência avançar. A ficção sonha alto e a ciência, tenta correr atrás. Então, nossa missão aqui é essa. Vamos investigar essas fontes para entender as barreiras, tanto tecnológicas quanto conceituais, que separam a IA que a gente tem hoje desse sonho do Matrix. Por que ainda parece tão longe? Ok, bora começar a desembrulhar essa história. A cena icônica, né? Matrix 1, Neo lá, plugado, olho fechado e de repente, eu sei Kung Fu. Ou a Trinity aprendendo a pilotar aquele helicóptero B212 assim, em segundos, um upload direto para o cérebro. As fontes que a gente viu exploram bastante essa ideia. Com o que a gente tem hoje, ou sei lá, no futuro próximo, isso tem alguma chance de ser real? É a pergunta de milhões, né? E a resposta curta, olhando o que as fontes detalham, é um ainda, num sonoro ainda não. Para a gente entender o porquê, é preciso colocar o sonho de um lado e a realidade da IA do outro. Lá no comecinho da IA, anos 50, 60, era tudo baseado em algoritmo que seguia a regra lógica, sabe? Quase um fluxograma gigante. Eram espertos para tarefas bem específicas, mas não aprendiam como a gente entende biologicamente. Aí vieram os perceptrons, lá pelos anos 50 também. Foi, digamos, a primeira tentativa mais séria de copiar um neurônio biológico artificialmente. As fontes que a gente leu destacam bem o otimismo da época, né? Aquela sensação de, opa, talvez a gente achou o caminho para replicar o cérebro. Parecia o início de algo grande mesmo. Só que, esse entusiasmo todo bateu num muro bem real. Esses primeiros modelos eram simples demais, sabe? Um exemplo clássico, que as fontes até citam como um balde de água fria na época, foi a incapacidade deles de resolver o problema do Shor. É um teste de lógica básico, tipo, verificar se duas entradas são diferentes. Ah, o Shor, lembro disso da faculdade. Exato.
E ele exige um mínimo de complexidade que aqueles modelos de um neurônio só simplesmente não tinham. E isso, mais a dificuldade de simular redes complexas, não só neurônios sozinhos, levou ao que ficou conhecido como o inverno da IA. Foi uma época em que o financiamento e o otimismo, caíram bastante, justamente por causa dessas promessas que não vingaram. Entendi. Quer dizer, a tentativa de copiar o cérebro começou cedo, mas subestimaram a complexidade do original, né? Isso leva a um ponto que as fontes parecem bater bastante na tecla. Para sacar por que a IA não faz o upload de Matrix, a gente precisa ter uma ideia mesmo que básica de como o nosso cérebro funciona, certo? É o modelo que a gente está, ou não, tentando imitar. Exatamente. O cérebro, de um jeito bem resumido, é essa rede, nossa, incrivelmente densa, interconectada de bilhões de neurônios. Essas células se falam por sinais elétricos e químicos, gerando pulsos, os tais spikes. É a dinâmica desses spikes, o jeito como eles viajam pela rede, que codifica tudo. Pensamento, memória, comando motor. É um sistema de processar informação que é fundamentalmente diferente do que roda nos nossos computadores hoje. E aí as fontes apontam para uma linha de pesquisa bem interessante que tenta chegar mais perto dessa realidade biológica. As redes neurais spiking, ou SNNs. Elas não são só mais uma arquitetura de IA, não. São uma tentativa, assim, deliberada, como o trabalho do professor Casabov lá na Nova Zelândia, que a gente analisou, destaca, de imitar esse mecanismo biológico dos spikes. Elas funcionam diferente das redes neurais normais. São baseadas em eventos, os spikes, e o tempo exato desses pulsos é super importante para a informação. É bem mais parecido com o cérebro mesmo. Então, peraí. Enquanto a maior parte da IA usa uma matemática mais, digamos, tradicional, as SSNs tentam falar a língua dos spikes. Aquele trabalho do Casabov, com música clássica, tentando achar padrões de composição a partir de atividade cerebral simulada, seria um exemplo dessa busca pela linguagem do cérebro? Precisamente. É uma tentativa de ver se a gente consegue achar padrões que façam sentido nesses disparos, que correspondam a ideias ou processos complexos, sabe? É um campo de pesquisa bem ativo, mas ainda está longe de decifrar essa linguagem neural a ponto da gente usar para enfiar informação complexa como em Matrix. Falando em enfiar informação, isso me lembra outro conceito que as fontes trazem, quase o ápice dessa fantasia de integração, a ideia de um supercérebro, o superbrain, uma comunicação direta cérebro-computador, onde a máquina faz os cálculos pesados, analisa tudo e entrega o resultado direto na mente da gente, sem teclado, sem tela, sem ter que programar nada. Isso eliminaria a maior barreira que a gente tem hoje. Na teoria, sim. E as fontes usam uma analogia legal para explicar isso. Antigamente, pensa só, pesquisador, estudante de doutorado, passava horas e horas fazendo cálculo na mão. Eram quase calculadoras humanas. Hoje, o computador faz isso em segundos. Mas a barreira que ficou e que as fontes martelam como um obstáculo gigante é a da tradução. O problema é que a gente precisa traduzir as nossas ideias, os nossos modelos do mundo, seja de física, de química ou uma lógica abstrata, para uma língua que a máquina entenda. O exemplo do nanofio sendo pressionado é ótimo. A pessoa entende a física, talvez até a mecânica quântica ali por trás. Mas para simular isso no computador, precisa converter todo esse conhecimento em código. Python, C, C++, Java, Fortran, tanto faz. E as fontes deixam claro que não é só digitar código, né? É mais fundo que isso. Muito mais. Não é só digitar, é traduzir a própria lógica do mundo físico ou de um conceito abstrato para a lógica rígida, sequencial de uma linguagem de máquina. É um processo de modelar, de abstrair, de aproximar, que é imenso, cheio de chance de erro de interpretação ou de simplificar demais. E ainda tem mais, como uma das fontes cita o exemplo do Angular, é um alvo que não para de mexer. As ferramentas, as linguagens mudam tão rápido. Nossa, a cada 6 meses tem versão nova. Pois é, exige um aprendizado constante só para continuar no jogo, entende? Essa barreira de tradução
conceitual e técnica, ela é massiva. Então, mesmo que a gente tivesse a interface física perfeita, tipo o plug na nuca do Neo, ainda ia ter esse problema fundamental de traduzir o conhecimento humano para algo que a máquina pudesse processar e, sei lá, hipoteticamente injetar de volta. Exatamente. A interface física é um desafio e tanto, claro. Mas a interface semântica, essa tradução de significado, de conhecimento complexo, talvez seja um desafio ainda maior e muito menos entendido. E isso traz a gente de volta para o ponto central, porque Matrix ainda é ficção. Parece que essa barreira da linguagem, da tradução, é um dos grandes spoilers para o sonho do aprendizado instantâneo, né? A gente não consegue fazer o upload porque a gente não fala a língua do cérebro e a máquina também não entende a nossa de forma direta. Precisamente. Nossa comunicação com as máquinas hoje é toda mediada por essas linguagens formais, complexas. Não tem o botão de carregar conhecimento. O aprendizado humano, por mais que a gente possa criticar os métodos de ensino e tal, ainda é um processo biológico, cognitivo, que envolve tempo, experiência, errar, corrigir. Não é um download de arquivo .zip, sabe? E é interessante comparar isso com o que a IA faz de melhor hoje, né? Especialmente o Deep Learning. As fontes que a gente viu são claras sobre os sucessos. Reconhecimento de voz, tradução automática tipo Google Translate, diagnóstico por imagem com precisão quase humana. Aquilo dos 5% de erro que você falou, né? Impressionante. Exato. Isso funciona porque o Deep Learning, com aquelas redes neurais artificiais de muitas camadas, é excepcional para achar padrões em volumes gigantescos de dados, de exemplos. Mas as mesmas fontes argumentam, e com força, que essa capacidade de reconhecer padrão não é a mesma coisa que entender. O Deep Learning não entende o conceito de gato como um humano entende. Ele aprende a associar estatisticamente um monte de pixels com a etiqueta gato, com uma probabilidade altíssima, depois de treinar com milhões de imagens. Falta o raciocínio causal, sabe? O senso comum, a capacidade de generalizar para situações totalmente novas que não estavam lá nos dados de treino. As fontes sugerem que é mais uma forma muito sofisticada de computação inteligente ou reconhecimento de padrões turbinado do que uma IA no sentido humano mesmo. Isso não aproxima ele de alguma forma do cérebro? As fontes descartam essa conexão de vez ou tem alguma nuance aí? Olha, a conexão é mais metafórica e estrutural do que funcional, pelo que as fontes indicam. A inspiração nas camadas do córtex é superficial. Como a gente já falou, o mecanismo fundamental é diferente, não tem spikes igual no cérebro biológico. O Deep Learning é, na verdade, uma evolução matemática e computacional daqueles perceptrons antigos de múltiplas camadas, otimizado para tarefas específicas usando cálculo e muito dado. As fontes usam aquela analogia do avião versus pássaro. Os dois voam, mas por princípios totalmente diferentes. Ah, boa analogia. Pois é. A IA aplicada hoje, incluindo Deep Learning e outras técnicas fortes como as SVMs, Support Vector Machines, que as fontes citam como exemplo de algoritmo eficaz, baseado só em matemática elegante para classificação, sem querer imitar o cérebro, foca no resultado prático, em resolver o problema. Não necessariamente em copiar a biologia. Então, aquela neurociência computacional que você mencionou antes, com as SNNs tentando simular o cérebro mais de perto, seria um campo de pesquisa meio que paralelo, com objetivos diferentes da IA que a gente usa no Google, nos carros autônomos, no reconhecimento de imagem. Exatamente. São comunidades de pesquisa que, claro, conversam entre si, mas têm focos diferentes. Uma que é entender o cérebro simulando ele, a neurociência computacional. A outra IA aplicada à engenharia, que é construir sistemas inteligentes para resolver problema, usando a biologia mais como uma inspiração distante do que um manual de instrução. Aquele objetivo final de replicar a inteligência humana de forma geral, adaptável, a tal da inteligência artificial geral, a AGI, ainda é visto como bem distante pela maioria dos especialistas que as fontes consultaram. Certo. Tudo isso fala do conhecimento mais intelectual, digamos. Mas voltando para o exemplo mais visceral de Matrix, o Kung Fu.
Isso adiciona uma camada totalmente diferente de desafio, não é? Como as fontes encaram essa questão do aprendizado motor? Com certeza. E as fontes ressaltam que isso joga a gente num nível de complexidade ainda maior. Aprender uma habilidade motora, seja Kung Fu, tocar piano ou até andar, não é só processar informação ou acessar memória declarativa, fatos, conceitos. Envolve o que a gente chama de memória procedural ou memória muscular. Aquela coordenação incrivelmente fina, subconsciente, entre cérebro, sistema nervoso e músculos. E aí entra o paradoxo de Moravec, que as fontes mencionam. Aquelas tarefas que são banais para a gente, tipo perceber o mundo ao redor, controlar a mão com precisão, andar, são extremamente difíceis para IA e para a robótica atual. Enquanto tarefas que a gente acha intelectualmente difíceis, cálculo, jogar xadrez, Go, é onde a IA já supera a gente faz tempo. É um paradoxo interessante, né? Totalmente contraintuitivo. Exato. Para aquele upload de Kung Fu do Matrix ser minimamente possível, a gente precisaria não só de uma interface cérebro-computador que conseguisse escrever informação, mas de um entendimento profundo de como o cérebro aprende e executa movimento complexo. Precisaria saber como instalar essa coordenação motora, esse timing perfeito, essa adaptação ao ambiente instantaneamente. As fontes são bem claras. A gente não tem a menor ideia de como seria essa linguagem neural que controla os músculos com tanta precisão. Muito menos como escrever nela artificialmente. O aprendizado motor humano é um processo gradual, de prática, feedback sensorial, ajuste fino, que a gente está muito, muito longe de replicar. Faz todo sentido, então. Para a gente amarrar a nossa análise, o aprendizado instantâneo de Matrix continua firme e forte na ficção científica por um monte de razões bem profundas, que as fontes que a gente examinou destacam bem. A IA de hoje, mesmo o poderoso Deep Learning, funciona de um jeito fundamentalmente diferente do cérebro biológico, né? Foca em reconhecer padrão sem entender de verdade. Além disso, tem a barreira gigante da tradução entre o conhecimento humano e o código de máquina. Não existe uma linguagem cerebral para fazer o upload direto. E para completar, o desafio de copiar o aprendizado motor complexo adiciona outra camada de dificuldade que a gente mal começou a arranhar. Exato. As fontes convergem nisso. O caminho para algo parecido com o Matrix não passa só por computador mais rápido ou mais dados. Iria exigir avanços revolucionários, talvez até imprevisíveis, na neurociência fundamental. A gente precisaria entender o cérebro num nível de detalhe, de profundidade, que hoje parece ficção científica por si só. A IA atual dá para a gente várias ferramentas, algoritmos para aprender a resolver tarefas específicas, muitas vezes de forma super eficaz. Mas o aprendizado biológico humano, com toda a complexidade e plasticidade dele, funciona por princípios que ainda são elusivos e, por enquanto, impossíveis de replicar tecnologicamente para fazer um download de habilidade. E para a gente fechar, fica uma provocação final baseado nisso tudo. A gente sabe que a IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e as fontes até mencionam a questão geopolítica, né, com países como a China investindo pesado nisso. Se o upload direto de Matrix é um sonho tão distante, qual poderia ser, então, o próximo passo realista na interação humano-máquina? Algo que começasse a diminuir essa barreira de comunicação e aprendizado. Pensando nessas dificuldades de tradução, nas interfaces cérebro-máquina que ainda são bem rudimentares, o que será que as pesquisas de hoje sugerem que pode surgir? Não para dar Kung Fu instantâneo para a gente, claro, mas para tornar a nossa colaboração com a tecnologia bem mais fluida, mais intuitiva, talvez mudando o jeito como a gente aprende ou cria. Fica aí a reflexão, né? Qual será o próximo degrau dessa escada, mesmo que ele não leve direto para o topo de Matrix?